A Câmara de Vereadores de Belfor Roxo acaba de rejeitar as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2022. Bora chamar o Guilherme Peixoto, ele está lá ao vivo e conta pra gente, porque com essa decisão, o prefeito Wagner Carneiro, o Vaguinho, fica inelegível por 8 anos, Guilherme. Boa tarde para você. É isso, Mariana. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente ao vivo no RJ1. A sessão começou pouco depois das 11h30 da manhã, durou cerca de meia hora. Dos 25 vereadores aqui de Belfor Roxo, apenas 13 participaram da sessão e votaram agora há pouco, todos de oposição, e decidiram por reprovar as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2022. Portanto, os vereadores concordaram com o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Além das contas, essa é uma definição importante. A partir dessa votação, o prefeito Vaguinho torna-se inelegível pelos próximos 8 anos. A sessão terminou agora há pouco. A gente ainda vê os vereadores conversando junto com seus correligionários nesse momento aqui na Câmara de Belfor Roxo. Repito que todos eles então tiveram a oportunidade de discursar, justificar seus votos e por unanimidade anunciaram agora há pouco o resultado. Bom, para além das contas, essa votação então define parte do futuro político de Belfor Roxo, porque o prefeito Vaguinho agora acaba de ser declarado aqui no plenário inelegível pelos próximos 8 anos. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa lembrou ao plenário os motivos pelos quais as contas foram colocadas em dúvida e opinou pela reprovação das contas da Prefeitura. Essa é a palavra final sobre as contas de 2022. A Casa concordou então com a avaliação do Tribunal de Contas. E os próximos dias também devem ser agitados aqui na política de Belfor Roxo. Você vai entender por quê na reportagem que nós preparamos. A votação de hoje na Câmara é mais um capítulo na disputa política em Belfor Roxo. No fim do mês passado, o Tribunal de Contas do Estado rejeitou por unanimidade as contas da gestão do prefeito referentes ao ano de 2022. O tribunal afirma que o município deixou de repassar recursos ao regime de previdência dos servidores, um déficit de 87 milhões de reais. De olho nas últimas eleições, alguns parlamentares mudaram de lado e a Câmara se dividiu em 2 grupos. Hoje, 12 apoiam o prefeito e 13 são da oposição. Vaguinho não conseguiu eleger o sobrinho, Matheus do Vaguinho. E um antigo aliado, hoje rival, Márcio Canela, venceu a disputa no primeiro turno e assume a prefeitura a partir de janeiro. Nos próximos dias, a Câmara de Belfor Roxo também deve votar um pedido de impeachment contra o prefeito Vaguinho, que pode ficar inelegível por 5 anos. A presidência da Casa também afirma que os 12 vereadores, aliados da atual administração, podem perder os mandatos. A justificativa é que eles ultrapassaram o número de faltas previsto na Constituição. Os 5 que acumulam mais faltas devem perder o mandato amanhã. O presidente diz que a decisão não precisa passar pelo plenário e que vai convocar os suplentes no mesmo dia. Temos vários projetos aqui, inclusive o orçamento para ser votado, e a gente não tem vereador suficiente porque os colegas, infelizmente, não vêm trabalhar. Todos que ultrapassaram o limite constitucional do número de faltas, a gente vai estar fazendo o mesmo procedimento, que é o correto. O impeachment do prefeito deve ser votado na semana que vem. O processo surgiu de uma representação protocolada por um morador de Belfor Roxo. Ele denuncia irregularidades nas contas públicas e serviços essenciais. Na sessão que avaliou a abertura do processo de cassação, 14 vereadores, todos da oposição, votaram a favor. Os outros 11 faltaram. A Prefeitura de Belfor Roxo disse que mandou todos os documentos da prestação de contas para o TCE, que recorreu da decisão e aguarda novo julgamento. O prefeito Vaguinho disse que não foi notificado pela Câmara de Vereadores. Edmilson, é mais um capítulo da gestão tumultuada de Vaguinho em Belfor Roxo. Vai tudo parar na Justiça? Eu acho que tudo isso vai acabar na Justiça, olha, sem dúvida. Bota o telão aqui, deixa eu explicar como tudo isso aconteceu. Primeiro foi no Tribunal de Contas, né? Foi lá no dia 23 de outubro. Aí o corpo técnico, vamos rejeitar as contas. E aí houve uma votação, então rejeita-se as contas. Mas essa é a parte técnica, gente, de contas de qualquer prefeito. E aí vem a parte política. A parte política é na Câmara de Vereadores. O que acontece nessa parte política? Já vimos outras vezes. Tribunal de Contas, ele rejeita. Vai a parte política, o prefeito está bem,
e aí eles vão lá e aprovam as contas. Mas aqui no caso, o prefeito já não estava bem, não tinha feito não conseguiu fazer o seu sucessor, e aí vai para a votação, aí por maioria simples, ele simplesmente, Mariana, ele pode ficar inelegível. O fato é o seguinte, tudo lá em Belfor Roxo foi parar na justiça, tudo. Lá é um barril de pólvora e todo mundo sabe disso. Neste momento, Vaguinho ainda é uma liderança importante na região, mas neste momento está mais fraco, porque não fez o seu sucessor. Perdeu maioria também na Câmara. Qual é o partido que mais cresce numa prefeitura? É o partido do governo sempre. Então ele perdeu o governo e aí o outro lado é que está mais forte. Então vamos ver, vocês vão me dizer se eu estou errado ou não, se isso vai parar na justiça ou não. Cenas dos próximos capítulos, porque essa novela está longe de acabar. Obrigada, Edmilson. Até já. E o desembargador